O santo do dia 13 de junho. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santo Antônio e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 13 de junho. Celebramos a memória do popular santo doutor da Igreja, que nasceu em Lisboa no ano de 1195, no século XII, e morreu na vizinhança da cidade de Pádua, na Itália, em 1231, no século XIII. Por isso é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. O seu nome de batismo era Fernando Bulhões Tavera de Azevedo. Com 15 anos entrou para a Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Foi ordenado sacerdote com 24 anos de idade e caminhado a carreira de filosofia e teologia. Mas ao conhecer a família dos franciscanos, que não só encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, como também o arrastou para uma vida itinerante na santa pobreza, uma vez que também queria testemunhar Jesus com todas as forças. O santo decidiu-se por seguir os passos de Francisco e deixou a ordem de agostinianos. Escolheu ser chamado de Antônio, em veneração a Santo Antão, ancoreta no Egito. Logo que entrou para a ordem franciscana, foi enviado para Marrocos, e ali Antônio ficou tão doente que teve de voltar nas providencialmente, porque foi ao encontro do padre de Assis, a qual lhe autorizou a ensinar aos frades a ciência que não ultrapassem os irmãos de viverem o Santo Evangelho. Nesse sentido, Santo Antônio não fez muito, pois o seu maior destaque foi na vivência e pregação do Evangelho, que era confirmado por muitos milagres, além de auxílio ao combate às seitas do cátaros albigenses, aos quais isoladamente viviam uma falsa doutrina de pobreza. Ele atraía grandes multidões com suas pregações, passava diversas horas no confessionário, reservado para si momentos de retiro e solidão. Continuou vivendo para a pregação da palavra de Cristo, servindo a sua família franciscana por meio da ocupação de altos cargos e de serviço na ordem, isso até morrer com 36 anos, para a vida e entrar para a vida eterna, em 13 de junho de 1231, no século III. O santo, muito querido e amado, venerado já em vida, foi sepultado no quinto dia após a sua morte, depois de uma longa decisão de onde seu corpo seria enterrado. Foi carregado em uma grande procissão até a igreja de Santa Maria de Pádua. Sua popularidade era tamanha que imediatamente o seu sepulcro tornou-se meta de peregrinações que durante nossos dias. Foi milhares os relatos de milagres e graças alcançadas rogando seu nome. Ele foi canonizado no ano seguinte, após de sua morte, pelo Papa Gregório IX. Reconhecido pela influência de Santo Agostinho, Antônio conjugou de modo original a mente e o coração, pesquisa, teoria e prática de virtudes, estudo e oração. Querido Santo Antônio, foste o auxílio pregador do servo do Senhor, ensina-me a ser também um servo fiel e entregue aos desígnios de Deus para a minha vida, que eu quero conseguir também viver com julgo a mente, coração, estudo e oração. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 13 de junho. Santa Filícula, mártir na Via Artesenes, a 7 milhas de Roma, no século IV, no ano de 311. O beato Aquileu, bispo de Alexandria, no Egito, e signe na erudição, na fé e na vida das virtudes. Faleceu de morte natural no século IV, no ano de 312. São Trafilho, em Nicosia, na ilha de Chipre, bispo que defendeu vigorosamente a verdadeira fé nicena e, como escreve São Jerônimo, foi orador mais eloquente no seu tempo, admirável comentador do cano dos cânticos. Faleceu de morte natural no século IV, no ano de 370. São Feteu, peregrino nos Abusos, na região da Itália, bispo de Amitemo, que no tempo em que os lombardos invadiram a região, acusado falsamente de sobreviar a cidade, foi para eles condenados à morte
e afogado no rio. Faleceu martirizado no século VII, no ano 600. Santo Eulogênio de Alexandria, no Egito, bispo célebre pela sua doutrina, a quem o Papa São Gregório Magno escreveu várias cartas, escrevendo sobre ele: Não está longe de mim quem está unido a mim. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 606. São Salmuídio, eremita Lomereres, atualmente na França, faleceu de morte natural no século VII, no ano 610. São Roberto, no território da Lyon, na Gália, também na atual França, mártir que sendo dele ilustre família, todos de nobres virtudes, foi então odiado por Herobrino, chefe do Palácio Real, que este o enviou para o desterro, finalmente mandou matar com um golpe de lança. Faleceu martirizado no século VII, no ano de 680. Santo Avertino, no vale de Larbonnetes, no monte de Perus, também na Ordenana, França. Eremita mártir que, segundo a tradição, foi morto pelos mouros. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 730. São Fandila, em Cordóvana, Adolisa, na região da Espanha, presbítero e monge, que durante a perseguição dos mouros no tempo do rei de Moab II foi decapitado em ódio à Santa Amada Igreja Católica e Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi martirizado no século IX, no ano de 853. O beato Geraldo, mosteiro de Claverburgo, na região da França, monge e irmão de São Bernardo, que, apesar de escassa cultura, tinha uma grande inteligência e discernimento espiritual. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1138. Santo Agostinho de Pans-Vier-Turin e Nicolas Bourvier-Torrent, em Yuan, hoje no Vietnã, os mártires que, depois de terem pisado a cruz, constrangidos pelo terror, quando recuperaram a consciência, desejos de expor a sua culpa, pediram imediatamente ao imperador Mahatma que fosse novamente julgado como cristãos, e por isso esquartejados vivos no barco e alcançaram a alegria celeste. Foram martirizados no século XIX, no ano de 1839. A beata Maria Ana Bickertas, no Fuzil, na cidade próxima de Goldona, na Polônia, mãe de família e mártir, que regime de ocupação militar a sua pátria durante a guerra ofereceu aos soldados para substituir a sua nora que estava grávida e imediatamente ela foi fuzilada e recebeu a palma glória do martírio. No século XX, no ano de 1943, foi martirizada pelo exército nazista alemão. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 13 de junho, dia que a Igreja celebra Santo Antônio, o franciscano e doutor da Igreja.